Mais uma vez, Milei e Lula. Brasil e Argentina no campo da política. Gente, não tem como não falar novamente. Você veja que tá quente essa notícia, esse ruído entre Brasil e Argentina que está ocorrendo nos últimos dias, semanas, só vem escalonando com chanceler falando de um lado, o responsável pelo governo da Argentina lá falando outra coisa, Milei dando cutucada, Lula respondendo, e a gente acho que chegou o momento da gente conversar francamente sobre esse tema, porque agora a gente vai entrar numa esfera que eu tenho certeza que você pensa do mesmo jeito aí no seu íntimo. Sabe o que que é isso daí? Isso daí é o seguinte: dois lados políticos se enfrentando e falando o que pensam. O Milei, ele é de direita, todos vocês sabem disso. É um personagem xaropão, eu acho que é uma versão até um pouco mais caricata, igual do Bolsonaro, assim. E ele não tem freio, ele não tem uma postura que segue os padrões de político que a gente costuma ouvir, né? Aquele velho discursinho de passagem de manteiga no pão e fica bem com todo mundo. Não, o Milei fala o que ele pensa. E ele fala umas coisas que eu acho que gera um conflito tão grande nessa esfera aí, pelo seguinte: dói, dá no dedo. Igual ele participou de uma entrevista numa televisão argentina, e o argentino, o repórter, falou para ele: será que você não deveria pedir desculpa? Ele dá mais ou menos a entender isso. O Milei interrompe ele drasticamente. Drasticamente. Falando, pedir desculpa? Não, pô. Eu falei mentira? Não. Ele é ladrão, ele é corrupto. As palavras do Milei. E isso chega até Brasília, né? Chega até o ouvido do Lula. E nós sabemos como que o Lula age, pensa e tudo que está em torno dele, a equipe dele faz, né? Colocando ele numa posição de vítima. E é aí que eu acho que cabe a discussão. O Milei, ele está falando mentira? O que aconteceu na ocasião que o Lula foi preso, ficou preso? É mentira? As provas foram desmentidas? Existem provas agora que mostram que aquilo tudo que aconteceu não aconteceu? O que que você acha? Você, tanto você que é contra o Lula ou a favor, há provas que aquilo não aconteceu? Não aconteceu o Petrolão? O Milei está inventando na cabeça dele? Eu acho que cada um de nós sabemos, né, a resposta. E isso aqui vai, é o seguinte, ou o governo brasileiro vira a página e deixa pra lá, porque é aquela história, quando você escuta uma verdade, se você ficar batendo de volta, você só tá levantando a bola. É, tem que deixar pra lá e seguir o jogo. Porque, a não ser que ele consiga desmentir, né? Falar, não, tudo aquilo que aconteceu, todas as delações premiadas que tiveram, as provas, as testemunhas, tudo que aconteceu é mentira. Eu tenho aqui a prova que é mentira. Não, não tem. A gente sabe que não tem, né? Isso não tá na esfera de discussão. Hoje o que a gente vive no Brasil é uma situação de que nós vivemos, a gente é refém de um sistema. E você vive esse sistema e você sabe o que que aconteceu, e tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E eu vou falar uma coisa dos petistas, tá? Talvez alguns vão me ouvir, talvez assistam esse vídeo. Eu entendo vocês. Eu acho que tem, é assim, ó, eu sempre falei o seguinte, tem três tipos de pessoas que compactuam com esse tipo de coisa, que é o PT. A primeira, a primeira pessoa é aquela que leva vantagem. Ela ganha alguma vantagem, ela tem um ganho por trás. Então ela levanta uma bandeira. Isso acontece em todos os lugares. Acontece na vida pública, na vida privada, acontece em família. Tem essa pessoa. A segunda pessoa é aquela pessoa que ela não é tão interessada nas coisas que acontecem. Então ela fica num limbo fácil de se jogar para um lado e para o outro. Então, se ela tiver um pouquinho, uma preferência para um lado, ela vai ser colocada naquela caixinha ali e ela fala que ela acredita naquilo. E o terceiro é a pessoa que tem a parte emocional envolvida nessa área.
É aquela pessoa que, por exemplo, ela tinha uma vida muito simples e durante o governo Lula, aquele primeiro lá de 2003 adiante, né, que o Brasil deu um boom, e quem entende um pouquinho de economia sabe que aquele boom veio através das commodities, de preço, que o Brasil estava vendendo muito, mas não vamos entrar nesse detalhe. A pessoa viu uma melhora na vida dela naquele período e ela automaticamente ela entende que aquilo é uma responsabilidade exclusivamente do Lula. E aí eu compreendo essa pessoa. Eu acho que sinceramente, por isso que eu sempre digo que quando converso com pessoas assim que são de um lado, são de outro, eu sempre bato nessa tecla que a gente nunca pode ter raiva de ninguém, a não ser aquela galera lá, o primeiro tipo, né, que eu tenho. A pessoa que sabe do que se trata, sabe o que é, e ela fica ali porque ela tá levando vantagem. E tem bastante gente nisso daí. Mas a pessoa simples, a pessoa que tem aquele viés de paixão, de religião, que ela, que ela, que ela entendeu que aquilo foi melhor na vida dela. Aquela pessoa, às vezes, que ela conseguiu comprar uma casinha, né, ela num projeto do governo. Eu entendo e você tem que entender também. É compreensível. Só que nós precisamos sempre trazer na mesa as reais razões do que esse projeto de governo está buscando no Brasil. Que pode, de uma hora para outra, essas pessoas que têm um viés mais de emoção, elas serem impactadas diretamente. E eu vou dar um exemplo mostrando que isso já aconteceu. A Venezuela, quando Hugo Chávez entrou no governo, a Venezuela era rica, tá, gente? A Venezuela tinha um- uma condição econômica muito interessante. Tinha seus problemas, como todo país da América Latina, né, que a gente passa por vai e vem, mas ela tinha uma condição financeira boa. Quando o Chaves veio com esse discurso, sabe, de tipo assim que tem um lado que é o vilão, tem outro lado que, né, somos nós, eu vou resolver tudo, eu sou a favor da democracia. E muitas pessoas apoiaram. E deu no que deu. E depois que você tá ali, que chega nesse ponto, você não tem mais o que fazer. Porque outra discussão que eu vejo também de muita gente falando é assim: "Ah, como que a gente aceita? Por que que a gente não se mobiliza? É, porque o povo não vai para a rua". Não vai, não vai. Sabe por que não vai? Porque não dá em nada. Ou você acha que o venezuelano que viveu na mão desse regime venezuelano até agora que está tendo a transição lá, eles não tinham vontade de fazer alguma coisa? E não acontecia. Eu vou falar de um caso, de um exemplo muito menor e que seria muito mais fácil de virar a mesa. Cuba. Você realmente acha que o povo cubano ele queria estar aonde ele está? Vivendo a situação da vida que está? Você acha que o cubano queria estar vivendo isso? Não, ele não queria. Ele não tem como virar a mesa, porque é um sistema, é uma engrenagem muito grande, com muitas amarras, muita gente levando vantagem. Então é isso que a gente vive hoje no Brasil. Não como Cuba ainda, não como Venezuela, eu acho que ainda não é, mas está muito bonitinho no caminho para acontecer. Então, eu acho que enquanto a gente tem um pouquinho de possibilidade de talvez acontecer alguma coisa, é fundamental que a gente traga essa discussão para a mesa. É fundamental que a gente entenda que tudo que está acontecendo no Brasil hoje, ele tem uma escada que ele vai subir ou descer. E aonde que a gente vai estar nesse caminho? Aonde que a gente vai estar colaborando com isso? Então é importantíssimo você se inteirar do que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu acho tão importante esse tipo de bate-papo aqui. E olha, deixa eu falar uma coisa, não é que eu me ponho como dono da verdade, não, tá? Eu já mudei de opinião ao longo da minha vida. Eu já tive exemplos que vieram assim na minha cara e eu falar, puxa vida, bem, não é bem por aí. E eu te falo tanto de esquerda quanto de direita. Muita gente me aponta, ah, você é bolsonarista. Não, de direita, radical, não, eu não sou. Eu acho que, inclusive, eu tenho muitos pensamentos mais progressistas do que de direita.
Eu não acho, por exemplo, que uma pessoa que esteja falida, sem trabalho, sem condição de comer, sem condição de botar comida na mesa dela, ela não tenha que ser ajudada. Ela tem que ser ajudada sim, tem que ter alguma coisa que faça, mas não da forma que é hoje. A gente tem que bolar um sistema que seja um sistema de emergência, até mesmo para trazer dignidade para essa pessoa. Mas isso é um outro papo, acho que é um outro vídeo que a gente vai conversar. E saindo e buscando só uma outra ponta dessa história que eu acho que é interessante a gente falar, já que a gente entrou nessa seara aqui, o Lula saiu mais uma pesquisa, né? Para te falar bem a verdade, eu nem sei até onde que a gente deve levar, assim. Bem, vamos lá, né? Mas tá aí a pesquisa. E o Flávio, ele aparece em alguns momentos é, bem, outros momentos não tão bem, e o Lula lidera. Você vê que no eleitorado feminino ele tem uma vantagem aqui, né? Melhor que o Flávio, mas é cedo ainda, né? Tem muita coisa para passar na eleição. E no masculino, o Flávio ele tá um pouquinho à frente. Mas aí o que me chama a atenção são esses 12% aqui que não vão votar e indecisos 4, né? É muita gente, 16%, e aqui também, ó, 13% no voto feminino. Isso daqui é perigoso, né? A gente precisa participar, precisa trazer as pessoas para votar, porque se tem, e olha, eu não sei se é o Flávio que vai fazer essa mudança que o Brasil precisa, mas do jeito que as coisas estão indo, e eu estou falando da parte econômica, tá, gente? Da questão de resultado econômico, tá perigoso. Muita gente aí que fez o L Faz o L. tá com medo, tá arrependido. Então eu acho que é hora da gente dar uma apertada no cinto e retomar o Brasil para um outro caminho, para as coisas não descambarem do jeito que possam descambar, tá bom? Esse hoje foi o Papo de Domingo. Obrigado demais se você ficou até aqui. Eu tô tentando ver se eu tô testando as maneiras de falar com vocês, mas eu espero que eu consiga afinar o ponto certo. Se você puder, gentilmente eu peço para você se inscrever no canal, isso ajuda demais. Eu dei Feliz Dia dos Pais ontem, mas hoje é Dia dos Pais. Um bom Dia dos Pais para todo mundo aí. E vamos juntos por um Brasil melhor, né? Tá bom? Brigadão, Deus abençoe todos nós.